Mais um Amanhecendo na Graça. Tudo bem com vocês? Pessoal, 8 graus em Palmeira das Missões, né? Quase que eu fico na cama. Pessoal, só vou testar o som aqui para ver como é que vocês estão me escutando. Pessoal, hoje temos uma novidade aqui no canal Meditando na Graça, o Amanhecendo na Graça. Olha só, pessoal, o que chegou aqui para mim, ó. Já estou com meu cafezinho aqui, ó. Olha só a coisa mais linda essa caneca aqui, pessoal. Caneca Amanhecendo na Graça. Já estou com ela aqui. Uma caneca linda. É café, tá, pessoal? Café com leite. Excelente caneca. Bem, obrigado ali, minha irmã das canecas Nena. Ela que faz. Pessoal, muito obrigado. Olha aqui como é que ela ficou, ó. Um lado YouTube, no outro lado ficou assim. Coisa mais linda essa caneca, pessoal. Aí, quem quiser a sua, vai ter que nos chamar aqui, né? Dar um jeito de nos chamar. Eu quero, né? Começar a participar do Amanhecendo na Graça com a nossa caneca. Também eu trouxe para vocês aqui, ó, as minhas espadas aqui, ó. Tem uma King James fininha. Olha só, pessoal, boa de levar para a igreja. Uma Bíblia excelente. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo também. Quem quiser adquirir a sua e quiser ajudar o canal, você pode adquirir pelo link aqui do vídeo que vai ficar salvo, certo, pessoal? Eu também tenho a versão feminina, essa aqui é da Cris, olha só, a Cris lê a Bíblia, viu? Aqui a versão feminina, olha só, muito linda também. E essa minha poderosa Thompson. Para mim, uma das Bíblias mais top que existe, para quem ama a Bíblia. Olha só, pessoal. Que Bíblia mais linda. Simplesmente uma Bíblia muito top. Uma das melhores em referências cruzadas é a Thompson para você. Eu vou aqui tomando o meu café e conversando com você. Pessoal, nos ajude a fazer aqui a transmissão. Diga de onde você está falando, de qual cidade você está vendo esse vídeo, que para nós vai ser uma alegria comentar aqui, conversar contigo, né? Então, faça esse favor aí para nós, nos diga de onde você está falando, de qual cidade você está falando, que vai ser uma alegria para nós aqui fazer essa, né, nós conversarmos aqui, saber de onde você está falando, tá? Quem é você? Venha nos ajudar a fazer o nosso Amanhecendo na Graça. Chegamos, pessoal, pela graça de Deus, aos 25.700 inscritos para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo apoio de vocês aqui no canal Meditando na Graça. Só agradecer a Deus. Aqui em Palmeiras, vocês viram, né? Hoje só por causa do compromisso com Deus mesmo, porque, pessoal, sabe quanto está aqui a temperatura agora? 8 graus e a sensação lá fora acho que deve ser de uns 3, pessoal. Muito frio em Palmeira das Missões, muito frio mesmo. É, isso aí. Então, pessoal, nós não queremos mais perder tempo e nós vamos meditar na palavra de Deus, na doce e amada palavra de Deus. Eu já trouxe aqui a minha Bíblia
Eu quero fazer uma reflexão com você, uma reflexão poderosa. O maior sermão do mundo. Você sabe quem foi que fez o maior sermão do mundo? Não foi Spurgeon, não foi não foi John Wesley, não foi Jonathan Edwards, não foi Billy Graham, não. Quem fez o maior sermão do mundo foi Jesus. Jesus, ele fez o maior sermão do mundo. E o maior sermão do mundo começa no livro de Mateus, no capítulo 5, e termina lá no final do capítulo 7. São 2 capítulos de sermão. Esse sermão, todo ele, todo o sermão foi foi ministrado na montanha, no sermão da montanha, por Jesus. Naquela época não existia, né, pessoal, lugares, não existia, assim, arenas para tantas pessoas que pudessem escutar o público de Jesus, e sem falar que não havia muitos recursos, né. Apesar de Jesus ser muito apoiado pelas mulheres, mas não havia o recurso suficiente, mesmo que tivesse, não haveria recurso para colocar essas pessoas dentro de um pavilhão, dentro de uma arena, dentro de um teatro, para que essas pessoas pudessem escutá-lo e entender ele. Então, qual que era a estratégia de Jesus? Jesus levava o povo para o monte, para a montanha, e lá da montanha ele ministrava, lá da montanha ele falava às pessoas, ele fazia ali o seu sermão, ele abençoava as pessoas. E olha que legal, pessoal. O sermão da montanha, olha como Jesus ele é organizado quando ele vai dar esse sermão. Ele começa aqui no capítulo 5 de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças, né? Ele vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito, não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito, porque tem muitas pessoas que são pobres de, de, de dinheiro, mas são muito ricas de espírito. Quem são os pobres de espíritos? Geralmente são aqueles que só pensam, têm outros deuses no seu coração e acabam que valorizando outras coisas que não aquilo que Deus quer que nós as valorize. Jesus vai falar sobre os bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, né? Hoje nós vivemos uma sociedade que tem fome e sede de justiça, mas Jesus prometeu que serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então aqui Jesus ele faz uma introdução falando sobre as bem-aventuranças. E o que que é bem-aventurado? O que significa ser um bem-aventurado? Mais que feliz, mais que abençoado, muito abençoado. Esse é o significado de quem é bem-aventurado. Então aqui Jesus, ele vai dar uma atenção especial a partir do versículo 13 até o 16 aos seus discípulos, né? Dizendo aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Sobre cumprir a lei, que muitas vezes as pessoas pensam que Jesus não cumpriu a lei. Na verdade, Jesus, ele é a única pessoa, ele é o único ser humano que conseguiu cumprir a lei.
Nenhum ser humano, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus, conseguiu cumprir a lei, né. Então aqui, Jesus vai falar bem claro: "Não penseis que vim destruir a lei e os profetas", né. Ele veio cumprir a lei, e foi o único que conseguiu cumprir. Aqui ele vai falar sobre homicídio, né, que está escrito: "Não matarás". Então a partir daqui, Jesus vai fazer alguns tópicos sobre aquilo que está na lei. E tudo que está na lei, quando pensam que Jesus não veio cumprir a lei, ele coloca num patamar mais alto ainda. Por quê? Porque Jesus vai trazer para o nível do pensamento, para o nível das ideias, quando ele diz assim, ó: "Vocês lembram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, digo a vocês: qualquer que sem motivo irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno." Ou seja, Jesus entra aqui na área do pensamento. E quem que julga o pensamento senão o próprio pensador, né? Um exemplo, eu não consigo julgar o pensamento alheio, mas os meus pensamentos eu consigo julgar, porque sou eu que estou pensando, e não existe ninguém no mundo que tenha o poder de saber o que o outro está pensando realmente. Ah, ele pode ter uma ideia lá, o fulano está com os braços cruzados, ele não está prestando atenção. O fulano lá está com o celular na mão, não está prestando atenção. O fulano cruzou a perna, o fulano fez um movimento, né? Até tem um livro eu já li, é muito bom, que diz O Corpo Fala. Então, dependendo do posicionamento da pessoa diante de você, você consegue ter uma leitura do que pode essa pessoa estar te transmitindo, mas isso não significa que você consiga ler o pensamento dela. E Jesus diz aqui, ó: "Se você se irá contra o teu irmão, você já está sujeito a julgamento", né. Aí Jesus vai começar a apertar mais, ele entra no adultério, do 27 ao 30 ele fala sobre o adultério, né. Vocês lembram que foi dito: "Não cometerás adultério", mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Então Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei e colocar ela num patamar mais alto ainda, porque antes era só atitudes que eram julgadas. E agora Jesus está fazendo com que o povo, hã, comece a pensar mais, comece a vamos dizer assim, a colocar em prática a verdadeira lei, que ela está no coração, mas não uma lei, apenas lei. Porque Jesus, ele é a própria graça. Qual que é a diferença da lei para a graça? A lei, ela aponta o que está errado. A lei, ela é boa, ela é perfeita, mas ela não tem poder transformador. A única coisa que a lei faz é apontar o erro. Ó, tá errado. Ó, tá errado. Ó, você fez errado. Ó, ela não tem outra coisa a não ser isso, apontar o erro. A graça, a graça cumpre a lei e faz você ser transformado por Jesus. Por quê? Jesus cumpre tudo isso na cruz do Calvário, ele cumpre a lei para nós, ele abre o caminho para nós, ele diz assim: "Ó, você não cumpriu a lei, não tem problema, apenas creia em mim e pela fé você é justificado". Então nós somos justificados por Cristo, porque ele cumpriu a lei e ele abre o novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, para que nós possa ter esse acesso. Então, Jesus vem, começa a apertar, né, a lei. Ele fala aqui sobre o divórcio, ele vai falar sobre juramentos, para nós não jurar, seja o teu sim, sim, o teu não, não, olho por olho, dente por dente, não, não é assim, né. Se alguém, quiser te tirar a túnica, dá também a capa, né. Então, se alguém te bater na face de um lado, ofereça a outra. Então isso no sentido de nós
amarmos o próximo como a nós mesmos. E Jesus vai dizer: "Ó, ame os teus inimigos", né. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando Jesus ele aumenta esse nível. Ele vai e diz assim: "Ó, ame o inimigo de vocês, porque quem ama os amigos qualquer um pode amar os amigos, qualquer um pode amar aqueles que são os seus pares, mas amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que não gostam de nós". E Jesus diz assim, ó: "Ame os seus inimigos". Aí capítulo 6, a prática da justiça. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, a prática da justiça. Qual que é a tendência humana até nos dias de hoje? Quando você faz alguma coisa boa, você quer mostrar para os outros, você quer aparecer, você quer dizer, ó, olha aqui eu fiz. E Jesus está dizendo, não faça isso, né? Quando vocês fizer alguma coisa boa, não fique tocando trombeta como os hipócritas. O que que é tocar trombeta? É sair aos 4 ventos falando: "Ah, olha aqui, eu fiz uma coisa boa", né. Então, Jesus fala sobre oração. Quando vocês orar, não façam como os hipócritas, como os fariseus, né. Claro que aqui Jesus, por uma educação, não cita os fariseus, mas ele está falando aos hipócritas, né, que oravam e diziam: "Ó Senhor, olha como eu sou justo", né, e oravam altos para os que os outros escutassem a sua oração. E orando não usei de vãs repetições, né. Aí Jesus dá a oração modelo, o Pai Nosso, que é Mateus capítulo 6 versículos 9 ao 14, né, e Jesus vai dar ali a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado, né. Jesus vai falar sobre o jejum, né, quando nós jejuar também, não ficar mostrando que está contrito porque está jejuando, né. Vai falar sobre ajuntar tesouros no céu e não na terra, porque no céu a ferrugem não corrói. Vai falar sobre luz e trevas, né, os 2 senhores, e aqui é bem importante porque Jesus, ele já fala quem é os 2 senhores. Ou você serve a Deus ou às riquezas, e não tem como servir aos 2, né. Em que sentido que Jesus fala isso? Que tem gente muito apegada às riquezas, muito apegada aos bens materiais, né. Aquilo que ela mostra, aquilo que ela pode dizer que tem, ou por quê? Porque a riqueza ela traz o mérito pro dinheiro, né. E o rico em Deus, geralmente ele é humilde, né, ele não se preocupa com essas coisas. Aqui Deus vai falar também, Jesus vai falar sobre não andar ansioso, não andei ansioso, né. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não vai falar aqui sobre o que havemos de comer, o que havemos de beber, né. Olhe olhai os filhos do campo, né, olhe os passarinhos que não plantam nem semeiam, né. Olha os lírios que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como tal. Então Jesus faz ele faz um grande sermão aqui sobre não andarmos ansiosos. Já indo para quase o final, já no passando da metade do sermão, Jesus vai falar sobre o juízo, né, a quem pertence, né. "Não julgueis para que não sedes julgados", né. Porque reparas o cisco no olho do teu irmão quando você tem uma trave no teu, né? Então, Jesus aqui vai falar sobre senso de justiça, para nós cuidarmos, para não julgar os outros, né? Porque com a mesma vara, com a mesma trena que você mede os outros, você vai ser medido. Para nós não dar coisas santas aos cães, né? Às vezes a gente perde tempo com gente que não quer tempo com Deus. Então, olha, lembra bem disso. Não perca tempo com quem não quer tempo com Deus, né. Muitas vezes as pessoas querem, fazer uma graça, querem, tipo, nos, hã, fechar, querem nos, né. Não,
a pessoa precisa saber se realmente há um desejo no coração de querer a Deus e nós não jogar pérolas aos porcos, né. Os 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, né. O caminho estreito que conduz à salvação, o caminho largo que conduz à perdição. Os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, e como tem muitos, né. Mas a gente vai conhecer ele através dos seus frutos, porque toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E finalmente, pessoal, ele vai finalizar tudo que ele ensinou com uma parábola aqui, vamos dizer assim, dos 2 fundamentos. Ele vai dizer assim: "Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como mestres da lei. Lindo isso aqui, né, pessoal? O maior sermão do mundo. Vale a pena você pegar o livro de Mateus, fazer um grande estudo. Aqui é uma fonte inesgotável. Se nós lermos 100.000 vezes, 100 milhões de vezes, nós vamos ter idade para nós. Isso aí, pessoal. Chegamos então, damos mais um meditando amanhecendo na graça, né? Quero agradecer a vocês que vão assistir esse conteúdo, que estão conosco aqui. Falar para vocês que você pode, né, entrar em contato conosco, né, através do nosso e-mail, canal meditando na graça@gmail.com. Você pode mandar o seu e-mail, quem quiser caneca, quem quiser alguma coisa especial aqui do canal, e-mail, canal@gmail.com. Então, eu conto com vocês, eu conto com vocês aqui conosco, nos ajudando, e peço para vocês nos ajudem em oração. São os dias difíceis que estamos vivendo sobre a face da terra. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, quero convidar você para nós estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse momento de estarmos contigo, ó Pai. Muito obrigado. Tem misericórdia de mim. Abençoa, Senhor, ao canal Meditando na Graça, ao Amanhecendo na Graça, a cada família aqui representada, ao trabalhador que está saindo de casa para trabalhar, ao trabalhador que está retornando de casa, está retornando para a sua casa do trabalho, ao estudante que está se levantando para ir para a escola. A todos, Senhor, que estão, Senhor, nossos amigos, nossos irmãos que estão dentro de um carro, que estão, Senhor, num quarto, que estão onde quiser que forem. Aos hospitalizados, tem misericórdia, cura, salva, batiza com o teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está aqui. Nos dá a tua graça, nos enche do teu Espírito Santo. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Abraço, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Amanhecendo na Graça. Hoje fechamos o sétimo Amanhecendo na Graça e eu espero que você tenha gostado. Nos escreva, manda o seu e-mail, canal meditando na graça, @gmail.com. Forte abraço.